Olá, meus queridos cúmplices. Como vocês sabem, desde o último vídeo que editei aqui no Instagram e também no YouTube, nós estamos a passar, a Inglaterra e o mundo está mergulhado numa densa nuvem de luto. Este luto já não é um luto saudável, é um luto que está a mergulhar a nação inglesa numa nuvem de morte, de incerteza, de medo, de confusão. E é neste momento que eu acho oportuno, se naquele instante, na altura que eu gravei o vídeo, estava debaixo de certa forma de choque, de uma notícia que ninguém esperava. Nós sabíamos que a rainha tinha problemas de saúde, mas as pessoas pensam sempre que nós somos eternos e que as pessoas não desaparecem. Foram um reinado de 70 anos, mas era tempo de voltar para casa. E agora é instituído rapidamente um novo rei e há todo um processo de mudanças, e é neste momento que eu já vos tinha dito que é importante celebrarmos o legado da rainha. Vamos fazer com que nós, as igrejas, os filhos de Deus, que fazemos parte de um reino celestial, o reino dos céus, cujo rei é o Santo dos Santos, Jesus Cristo sentado à direita do Deus Pai, um reino de equidade, de justiça, de reconciliação dos homens com Deus. É um reino que é próspero, em que a paz é o símbolo que permite, é o prumo, a paz sem fim, a paz eterna e, sobretudo, a justiça, o amor, a equidade. Valores que têm-se apartado grandemente da sociedade inglesa, do país, da nação inglesa, mas também de toda a Europa. E nós é tempo de não só, exatamente é normal fazer o luto, mas agora peguemos neste tempo em que o povo anda de um lado e do outro, em que as pessoas se unem num luto extremamente denso, de certa forma um luto de idolatria por uma mulher que sim deixou um grande legado, mas que já não está ali. Em vez de entrarmos num espírito de idolatria, é tempo de nós, como sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido, nós comecemos a erguer altares nas nossas casas, nas nossas igrejas, para que neste momento seja derramado sobre a nação da Inglaterra, sobre a Europa, um espírito de graça e de súplicas. Eu quero ler convosco em Zacarias, capítulo 12, a partir do versículo 9, eu quero fazer aqui umas alterações. Aqui diz o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Eu vou-me transportar aqui para o arrependimento dos habitantes da Inglaterra, da Europa. E então o que é que diz aqui? Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém. Neste momento, os olhos de Deus estão voltados também para a Inglaterra, para esse acontecimento que aconteceu. Aliás, Cindy Jacob, uma das grandes profetisas dos nossos tempos, ela própria diz que neste momento em que há toda uma série de incertezas, em que parece que a Inglaterra mergulhou num tremor, num terror, numa incertidão, uma incerteza política, económica, espiritual, tudo parece não fazer sentido, e há toda uma unidade num luto que já deixou de ser um luto saudável, mas um luto em que há uma veneração, uma idolatria para uma mulher que sim deixou um legado digno, mas nós não devemos partir para a idolatria. É neste momento que Deus nos levanta como instrumentos de avivamento. E aqui diz assim, no versículo 10, e derramarei, derramarei sobre a família de Davi. Vamos pôr aqui sobre a família real, sobre o novo rei, a rainha, o príncipe William, e a esposa e o Harry e os outros membros da realeza, e sobre os habitantes da Inglaterra, da nação inglesa e toda a Europa, um espírito. É isso que é tempo de fazer. Chega de prantear
por alguém, mas é tempo de prantear pelos pecados de uma nação, pelo afastamento que esta nação teve da palavra de Deus. Se daqui saíram grandes homens de Deus, agora é um país em que o humanismo impera, a lei do mais forte, a promiscuidade moral, a promiscuidade, a corrupção política, espiritual, a promiscuidade da lei do mais forte. Cada um faz a sua própria justiça. O que é que há aqui a necessidade de haver? Nós, porque fazemos parte de um reino que não é um reino transitório, é um reino eterno, de justiça, de equidade, em que move-se pelo espírito de reconciliação. Então clamemos que haja um espírito de reconciliação na família real, entre o rei e os filhos, em vez de apenas fazerem atos de um luto e de idolatria. Façam gestos, semeiem gestos de reconciliação. Com quem? Primeiro com Deus. Ele é o que nos reconcilia, Ele é a nossa justiça. E o que é que acontecerá depois de nós sermos imbuídos, tomarmos posse pelo Espírito Santo, desse espírito de súplica, de ação de graças? O que é que acontecerá? Nós levaremos, nós filhos desses pais que levaram o Evangelho, esses pais se converterão, o seu coração ao nosso coração. Nós que viemos de outras nações. E nesse momento nós entramos em alinhamento com a vontade de Deus, com o reino dos céus, e começaremos a nos arrepender, a lamentar pelos pecados desta nação, a chorar por eles e a clamar e a pedir que o Senhor perdoe esta nação pelos erros que cometeu, por se ter distanciado da voz, da palavra de Deus. A palavra de Deus era o prumo que alinhava esta nação. John Wesley, grandes avivalistas. Então é tempo que o Senhor está levantando uma geração para não só chorar pelos pecados da nação, arrepender-se por eles. E agora o nosso lamento é não um lamento de desespero, de medo, de insegurança, mas um lamento verdadeiro, um arrependimento em que nós sabemos que este arrependimento começa a gerar, a fazer cair sobre a Inglaterra, sobre a Europa, a chuva do arrependimento, da reconciliação, do reconhecimento de que é necessário voltar ao primeiro amor. Oh, glória! Ao primeiro amor, porque é através da reconciliação, é através desse espírito de reconciliação, de ação de graças, porque Deus é conosco, porque nós não estamos apenas já mergulhados nesta densa, neste luto que não faz sentido mais, mas estamos agora a levantar-nos como guerreiros, como servos de Deus, clamando, suplicando, dando graças e dizendo: és um novo tempo que o Senhor começa a trazer para casa, para as igrejas, um novo tempo de arrependimento, de reconciliação do rei, o novo rei. Oremos pelo governo, pelo novo rei, para que a família real seja tocada pelo espírito do arrependimento e o espírito da conversão, da reconciliação com Deus, com o Rei dos Reis. Chega de agarrar, de alimentar ressentimentos, mágoas, orgulho, que neste momento a nossa intercessão, o nosso espírito de súplica traga um espírito de perdão, de humildade, de arrependimento, de reconciliação, que larguemos a velha natureza do homem em que quer fazer justiça pela sua própria mão, mas agarremos esse novo reino, o reino de Jesus, o Santo dos Santos. Estamos vivendo os últimos tempos, está próxima a vinda do Rei dos Reis, então nos vistamos com vestes de ações de graça, de súplica, de arrependimento, de reconciliação e de esperança, de paz, de fé. E comecemos a proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, Ele reina sobre esta nação. E então a chuva do avivamento começa a cair. Tudo aquilo que parece trêmulo, incerto, é substituído por algo que é eterno.
é o Rei dos Reis, o reino dos céus, onde há paz, justiça, onde a família é de acordo com o padrão bíblico, em que os filhos voltam, a parábola do filho pródigo vem, começa a agir, aqueles que se arrependeram de estar na igreja, que se afastaram, que fugiram, voltam aos braços do Pai, voltam à casa de Deus, voltam às casas dos seus familiares, os divórcios já param de acontecer, famílias disfuncionais se tornam famílias cheias do primeiro amor, cheias e sedentas da palavra de Deus. E o que acontece? O avivamento flui, não só nesta nação, mas em toda a Europa. É tempo de derramamento do Espírito, de súplicas e de ações de graça. Amanhã será um funeral, acaba uma era, começa uma nova. A era que Deus quer semear nesta nação, o avivamento. Amém? Então, se é relevante para ti tudo isso, se isso toca no teu coração, partilha o vídeo, partilha, deixa os teus comentários, junta-te a esse exército de salvação, de adoração. E antes de ir-me embora, quero-te pedir, ora pela nação inglesa, ora pelo avivamento. Em nome de Jesus. Amém.